favor, nos dias de culto, principalmente no domingo, não fique em casa. Vá para a igreja, leve as suas crianças, leve os seus filhos para a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela tem ferramentas, ela tem equipamentos, ela tem condições de ampliar, eu quero usar esse termo, de ampliar o ensino, tem um outro termo que eu quero usar, que não estou achando a palavra, mas abrir o leque, né? Ampliar o leque de conhecimento que as crianças começam a receber dentro das suas casas. Né? Eu creio num tripé. Vou tentar aqui fazer um triângulo. Então, nós temos a base. A base é a família. Não tem jeito. Se a família quebrar aqui, meu filho, vai ser difícil. Há muitas pessoas que têm as suas bases quebradas. Aí a igreja, o pastor se torna o pai, né? A pastora se torna mãe, e a igreja se torna a única família daquela pessoa. Nós sabemos disso. Mas em condições normais, essa base não pode ser rompida. Essa base é construída dentro de casa. É dentro de casa que nós construímos essa base. São os valores como honradez, o valor ao trabalho, a educação, a gentileza, os bons hábitos, né? São desenvolvidos dentro de casa. A igreja, que forma o segundo lado desse tripé, dessa tenda, a igreja, ela não tem condição de dar essa base familiar. Mesmo que de uma certa forma, às vezes ela tenta substituir, mas a igreja é muito importante. Porque são 2 horas, às vezes, que as crianças ficam por culto, né? Então é muito pouco. Muito mesmo. pouco. Como é que vai... Não é verdade? E a outra haste formar essa tenda aqui, esse triângulo, é a escola. Então, na unidade, unindo-se a base familiar, a igreja e a escola, nós temos aí os fundamentos, condições de desenvolver os fundamentos da educação da criança. E o que a Bíblia diz? Provérbios 22, 6. Né? Preste atenção nisso. Diz lá assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e mesmo depois de velho, não se desviará dele. Essa é a verdade da palavra de Deus. Aliás, eu quero mais uma vez chamar a sua atenção, porque algumas versões da Bíblia, algumas versões novas da Bíblia, mudaram esse versículo bíblico. Não são boas versões. Eu não indico essas versões. Eu vou sempre lá, principalmente a outros textos, mas Provérbios 22, 6. Tem uma versão, verifique se você tem essa versão na sua casa. Uma versão até muito fácil de entender quando se lê, né? Que diz assim: ensina o teu filho segundo os propósitos que você tem para ele, e mesmo depois de envelhecer não se desviará. Aliás, não diz filho, diz criança. Ensina a criança, ou seja, menino ou menina, segundo os propósitos que você tem para ele. Ou seja, se o pai tem um propósito ruim, mas espera aí, que pai vai ter um propósito ruim para o filho? Oxi! Gente, eu não vou entrar nesse assunto hoje, tá? Mas não é assim. Não é assim. Tira essa Bíblia do lado, leia para pesquisar outras coisas, não como palavra de Deus, né? Tem gente que tem uma Bíblia, tem um livro na mão, já disse o Jimmy Swaggart, está com um livro na mão pensando que é a Bíblia. Não, mudaram totalmente aquela Bíblia. Então pega uma Bíblia que diga assim:
lá em Provérbios 22, 6. Ensina o teu filho, não criança, o teu filho, ou o menino, no caminho que ele deve andar, no caminho, porque Jesus é o caminho. Essa mesma versão que eu estou refutando, diz lá em João 17, 21, 17, se não me falha a memória, que João Batista veio para lhes mostrar o caminho. Não, a Bíblia diz que João veio no caminho da verdade, não para mostrar o caminho da verdade. Então, ao ensinar o seu filho, você precisa ter com a palavra de Deus, com a pura e santa palavra, a palavra que não foi adulterada. Viu? Ensine isso dentro da sua casa. Ensine esses hinos que edificam, hinos que permanecem. Há tantos louvores maravilhosos nos dias de hoje, tantos. Mas a maioria desses daqui 10 anos ninguém vai se lembrar mais. E por que eu estou me lembrando de hinos que eu aprendi 60 anos atrás? Por que eu me lembro de versículos que eu aprendi naquela época? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu não aprendi depois da minha conversão. Eu me converti aos 17 anos. Eu aprendi dentro da minha casa. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não aprendi depois que eu fiz seminário. Eu aprendi dentro da minha casa. Então, próximo domingo, pegue os seus filhos quando voltar, e né? vai para a igreja. Quando voltar. Enquanto não volta da pandemia, faz isso dentro de casa. Nós